Olá pessoal, essa é a quarta e penúltima aula referente ao sistema digestório e nela nós vamos falar da anatomia do fígado, do pâncreas, a gente vai falar um pouquinho também sobre a vesícula biliar e vamos conversar sobre as vias biliares. Espero que aproveitem a aula. Bem, falando agora então da anatomia do fígado, porque a gente já falou do tubo digestório, né? E a gente já falou de alguns órgãos anexos também, claro, né? Mas agora a gente fala um pouquinho do fígado para depois falar, de pâncreas. Então vejam, o fígado é uma importante glândula, na verdade é a maior glândula do corpo, né? E o segundo maior órgão, perde só para a pele. O fígado, ele vai ser constituído por 4 lobos. E a gente ainda consegue subdividir esses lobos em segmentos, né? Vejam só, essa aqui é uma vista anterior do fígado, tá? Que a gente chama essa face de face diafragmática. Se você abrir um abdômen, você vai enxergar o fígado dessa forma. E essa aqui é a face posterior do fígado, que a gente chama de face visceral. Então você vai estar vendo aqui, né? É como se fosse uma vista posterior. Por que é face visceral? Porque se relaciona com vários órgãos que nós temos aqui. Bom, a gente consegue dividir. Existem duas divisões para o fígado, tá? Se vocês pegarem os livros, vocês vão encontrar a divisão anatômica e a fisiológica. A anatômica, a gente divide o fígado em lobo direito e esquerdo por esse ligamento aqui, ó, chamado de ligamento falciforme. Eu prefiro passar a fisiológica porque aqui é utilizada, né, no dia a dia. Na divisão fisiológica, dizemos o seguinte, ó, que a gente vai traçar uma linha aqui na altura da vesícula biliar e da veia cava inferior. Então, uma linha nessa altura aqui, ó, e eu digo que esse é o lobo direito do fígado, né, o lobo hepático direito, e tudo isso aqui que ficou é o lobo esquerdo do fígado. Agora, olhando posteriormente, eu encontro esse pequeno lóbulo, esse pequeno lobo, desculpa, não é um lóbulo, que possui uma caudinha aqui, ó, que é conhecido como lobo caudado, e aqui na região posterior, ó, atrás do lado da vesícula biliar, eu encontro o lobo quadrado, tá? Então os nomes são parecidos, mas é lobo quadrado e lobo caudado de cauda. Esses lobos ainda são subdivididos em segmentos, só que essa segmentação é passada na topográfica do abdômen, mas só para vocês terem noção, ó, o lobo esquerdo aqui, perdão, é subdividido em 2 segmentos. Ó. Só para vocês saberem, é, o lobo caudado é um lobo e um segmento também, é o primeiro segmento, segmento 1. Aqui, ó, do lado esquerdo, eu tenho o segmento 2 e o segmento 3. Essa porção que nós vemos aqui, ó, é o segmento ainda do lobo esquerdo, é o segmento 4, que pega também o lobo quadrado. E aqui nós temos segmento 5, segmento 6, segmento 7 e segmento 8. Então o fígado é segmentado em 8 segmentos, mas a gente aqui só vai estudar em lobos, né? Porque a gente ainda está porque tem que ser um pouco mais né, anatomia sistêmica, né? Ou seja, um pouco mais devagarzinho, porque senão é muita coisa. Bom, vale lembrar que o fígado ele é envolvido por peritônio, ele é encapsulado por peritônio. Então, o que eu vejo aqui, ó, encapsulando brilhosinho ao redor do fígado, é o peritônio visceral, que está encapsulando o fígado, ó, e deixando uma pequena areazinha nua. Então, uma pequena parte do fígado não é revestida por peritônio. Fora isso, quase toda a parte do fígado é peritonizada, né? E é esse peritônio que envolve o fígado, esse peritônio visceral, que formam os ligamentos que vão manter o fígado em posição anatômica. O que eu encontro aqui, ó? O peritônio formando, nessa serose que envolve a cavidade abdominal, formando o ligamento coronário, então esse ligamento aqui em cima do fígado é chamado de ligamento coronário. Os ligamentos triangulares, ó, de cada lado eu tenho ligamento triangular, que nada mais é do que peritônio, que mantém o fígado suspenso, né? Na região anterior, o ligamento falciforme, então o ligamento em forma de foice, que vai estar localizado prendendo o fígado à parede anterior do abdômen. E vejam, eu já falei desse ligamento redondo quando a gente estudou o sistema circulatório. Eu disse que a veia umbilical obliterava e formava o ligamento redondo do fígado. Então, ó, esse ligamento ele obliterou, né, era a veia umbilical, ela foi obliterada e agora eu tenho aqui o ligamento redondo do fígado. Ele não passa mais sangue, tá? Em condição normal, não passa mais sangue ao longo da vida. E aquele
ducto venoso, né, que eu apresentei para vocês também lá no finalzinho da aula de sistema circulatório, quando eu falei de circulação pré e pós-natal, vira esse ligamento venoso que nós encontramos aqui. Bom, o fígado, né, é um importante órgão que metaboliza, né, ou seja, que produz e que quebra várias substâncias, para ter uma noção, né, ou vários elementos. O fígado tem a capacidade de quebrar proteínas, né, transformar aminoácidos, ou o contrário, né, produzir proteínas. As células hepáticas têm essa capacidade de fazer a síntese proteica. Ele tem a capacidade de quebrar glicogênio, né, para transformar em glicose, ou pegar essa glicose, empacotar e transformar em glicogênio. Então vejam, né, metabolizar compostos, né, fármacos para inativar, enfim. O fígado ele vai estar envolvido aí no metabolismo tanto de construção quanto de quebra, né, quanto de reserva, né, armazenamento. E por isso tem que passar um volume bem grande de sangue no interior dele, eu já vou falar disso aí. Né, produção de proteínas, por exemplo, a albumina, né, que é uma das proteínas mais importantes que circulam na nossa corrente sanguínea, é produzida aqui pelo fígado. E além disso, o fígado produz também a bile, né, pensando na função exócrina do fígado, que vai liberar lá no duodeno, a gente já vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Vale lembrar que na região posterior aqui o fígado se relaciona com alguns órgãos, inclusive forma algumas impressões, que essas impressões elas muitas vezes têm nome. Por exemplo, aqui ó, ele se relaciona com o rim direito, e aí eu tenho aqui a impressão renal. Ele se relaciona aqui ó, com o estômago, a gente chama essa marquinha aqui de impressão gástrica. Ele se relaciona aqui ó, com a flexura direita do colo, e aí a gente chama de impressão cólica nessa regiãozinha aqui mais inferior. Tá? Eu não descrevi aqui, mas existe, mas como eu falei, isso fica muito mais para anatomia topográfica, né? Bom, ó, eu descrevi aqui sim, precisei que não tivesse descrito, perdão, impressão gástrica, ó, a impressão renal e a impressão cólica ali embaixo. Bom, nós encontramos uma região de entrada e saída de estruturas no fígado. Lá no pulmão a gente viu isso também, né? E eu não chamei de hilo pulmonar, aqui eu também vou chamar de hilo. Só que como é do fígado, fica como hilo hepático, e eu já explico melhor para vocês o que é esse hilo hepático, o que tem passando ali. A gente sabe que a região de entrada e saída de estruturas tá, mas o que está entrando, o que está saindo, né? Vamos dar uma olhada. Vamos lá. O que eu tenho aqui no hilo hepático? Bom, a artéria hepática própria. O que é a artéria hepática própria? Ela é um ramo da artéria hepática comum, que é um ramo do tronco celíaco, que é um ramo da aorta. A aorta deu o tronco celíaco deu 3 artérias, uma delas era hepática comum, a artéria hepática comum deu a artéria hepática própria. Essa artéria hepática própria se divide em artéria hepática direita e esquerda e entra no fígado. Para quê? Para mandar, né, para irrigar o fígado, mas somente 25% do sangue que entra no fígado entra através da artéria hepática própria, um sangue arterial. 75% do sangue que entra no fígado é proveniente da veia porta, né? A gente já falou de veia porta, vou voltar a falar de veia porta. A veia porta, ela é constituída pela veia, pela anastomose da veia mesentérica superior e da veia esplênica, né, que recebeu a mesentérica inferior, ou seja, o sangue proveniente lá das vísceras intestinais, né, das vísceras do sistema digestório. Então vamos pensar, sangue proveniente do intestino, né, vamos botar o intestino delgado inteiro e o intestino grosso, tirando a porção inferior do reto, tá? Mas quase que todo o intestino grosso. O sangue proveniente do baço e do pâncreas e do estômago também vai ser direcionado para a veia porta, e a veia porta, então vejam, o sangue passou pelos capilares nesses tecidos, né? Saiu por uma artéria, né? Passou por arteríolas, passou por capilares, por vênulas, por veias. O que era para esperar? Que esse sangue voltasse para o coração, mas não. Depois que ele passa por essas veias, né, vamos pensar na veia porta, ele entra no fígado e vai passar novamente por uma rede capilar lá próxima dos hepatócitos para que esse sangue seja metabolizado, para depois essa rede capilar desembocar em vênulas, que desembocam em veias para chegar na circulação novamente no átrio direito. Ou seja, nesse sistema, o sangue passou 2 vezes por capilares sem uma artéria no meio do caminho, só veias. Passou por capilares lá na mucosa do sistema digestório, né? E passou por capilares dentro do fígado. Esse sistema a gente chama de sistema porta, quando eu tenho capilares
veias capilares lá de novo. E como esses segundo capilares estão dentro do fígado, a gente diz que é o sistema porta hepático, tá? O nome do sistema porta está relacionado com o local onde estão os últimos capilares. Nesse caso é o fígado, porque existe também o sistema porta hipofisário lá na hipófise, que daí, segundo os últimos capilares, estão localizados na hipófise. Mas enfim, essa veia porta, ela leva sangue, então, para o interior do fígado, 75% do sangue que entra no fígado entra pela porta. E qual que é a ideia aí? É que esse sangue que entrou pela porta, né, passe por outras veias, que passa por vênulas que desembocam nos capilares e a partir do momento que o sangue desemboca nos capilares, eles passam lá nos hepatócitos, lá nos sinusóides. Bom, com isso, se eu tiver, o que eu tiver de nutrientes ali, o fígado já transforma alguma coisa, já retém alguma coisa, né? Um pouco de glicose e tudo mais. Se eu tiver toxinas ali, álcool, fármacos, né? O fígado já metaboliza também, tenta inativar para proteger o nosso corpo. Se tiver bactérias que conseguiram romper, né, as nossas proteções e ganharam corrente sanguínea, lá no interior do fígado eu tenho macrófagos residentes que vão combater e vão tentar proteger para que essas bactérias não cheguem, né, lá no átrio direito, né, não cheguem na veia cava inferior e, consequentemente, no átrio direito, para não estarem circulando no corpo todo, gerando infecções em diferentes órgãos. Então, essa é a importância, né, de passar pelo fígado, e 75% do sangue que entra no fígado entra pela porta, pela veia porta. Bom, depois de passar pela porta, passa nos vasos lá intrahepáticos e aparecem aqui nas veias hepáticas, que podem ser 2 ou 3. Essas veias hepáticas desembocam na veia cava inferior e a veia cava inferior desemboca no átrio direito. Aqui está a cava inferior. O que mais que nós vemos? O fígado produz bile. A bile, ela vai ser produzida no interior do fígado. A bile é um líquido emulsificante, é um líquido que é como se fosse um detergente potente, que ajuda a unir a gordura, né, os lipídios, e formar as micelas para que a gente consiga digerir essa gordura. Essa bile é produzida sempre pelo fígado e é direcionada para fora do fígado através de 2 ductos hepáticos, o ducto hepático direito e o ducto hepático esquerdo. Ó, ducto hepático direito aqui e o esquerdo. Eles se unem e formam o ducto hepático comum. E é esse ducto hepático comum, né, através dele, que a bile vai ser direcionada para fora do fígado. Bom, falo do pâncreas, e do ducto hepático comum. Calma que eu vou falar das vias biliares. O pâncreas está localizado aqui, ó, né? Ele vai estar a cabeça dele está aderida ao duodeno, como eu já falei. O pâncreas é uma glândula mista, né? Assim como o fígado, ele tem a função endócrina, mas tem a função exócrina também. A função endócrina do pâncreas é produzir principalmente insulina e glucagon, né? Produz outros hormônios, mas é principalmente insulina e glucagon. Vão controlar o nosso nível de glicemia. Professor, por que não explica melhor sobre esses hormônios? Porque daí isso é aula de endócrino, né? Só situando, né, vocês que a gente está falando de anatomia. Bom, além de produzir insulina, glucagon e direcionar diretamente lá para a corrente sanguínea, o pâncreas possui sua função exócrina, que vai ele vai produzir suco pancreático, que vai ser liberado lá no duodeno, e o suco pancreático, além de ser básico, né, porque tem muito bicarbonato ali sendo liberado no suco pancreático, ele vai ser rico em enzimas digestivas, enzimas que terminam a digestão, não que terminam, porque no intestino delgado, né, no duodeno e no jejum, também há a liberação dos sucos entéricos que produzem enzimas digestivas. Mas eu tenho o pâncreas produz enzimas que digerem carboidrato, que digerem proteínas, que digerem lipídios, tá? Então isso é bem importante a gente sempre lembrar que o pâncreas produz um suco muito rico em enzimas digestivas. A gente tem que ter isso em mente, porque isso tem importância, vocês já vão entender. Bom, como ele tem uma função exócrina, esse líquido, né, ele vai ter que ser direcionado por um ducto. Então, o pâncreas, ó, que vai ser constituído por uma cabeça, por um colo, por um corpo e por uma cauda, lembrando que a cabeça do pâncreas está aqui, ó, aderido ao duodeno, e a cauda mantém íntima relação com o baço.
Tá? Ó, embaixo da cabeça do pâncreas eu encontro um processinho também que fica na frente dos vasos mesentéricos superiores, a artéria mesentérica superior e veia mesentérica superior. A gente chama de processo uncinado do pâncreas, tá? Esse processinho aqui. Bom, esse pâncreas que foi dividido, como eu falei, em cabeça, colo, corpo e cauda, ele possui um ducto, né? Dois ductos, na verdade, mas eu vou falar mais do principal. O ducto pancreático principal, tá? Também conhecido como o ducto de Wirsung, tá? Por que esse ducto ele é tão importante? Algumas pessoas possuem esse ducto pancreático acessório, tá? Conhecido como ducto de Santorini, mas o ducto pancreático acessório ele é inconstante, nem todo mundo tem. Agora, o ducto pancreático principal ele é comum, né? Todo mundo possui. E esse ducto pancreático principal, conhecido como ducto de Wirsung, ele vai drenar, ele vai direcionar esse suco pancreático que não pode ficar preso no pâncreas, vocês já vão entender o porquê, para o duodeno, vocês vão entender de que forma. Vias biliares, né? E vesícula biliar. Então vamos falar da vesícula e das vias, e aí vai ficar mais claro tudo que eu venho falando aí nesses últimos slides. Vejam só. Aqui eu tenho a vesícula biliar, que é uma bolsinha, e essa vesícula biliar, professor, então ela que produz a bile? Não, ela simplesmente armazena a bile. Essa bolsinha aqui chamada de vesícula biliar, ela vai ser constituída por um fundo, por um corpo, por um colo, e ela existe um processinho aqui ainda conhecido como infundíbulo, tá? Uma projeçãozinha, tá? Aqui na pontinha. Mas então, a vesícula biliar é uma bolsinha muscular constituída por um fundo, por um corpo e por um colo. Essa vesícula biliar, ela armazena bile. Ela não produz, mas ela armazena. É como se fosse, não, eu vou produzir, vou deixar um estoquezinho para a hora que precisar, a hora que eu for me alimentar e fizer uma alimentação rica em gordura, rica em lipídios, eu esvazio essa vesícula para, né, ajudar na digestão. Eu já falei que a bile não digere, né, mas esses sais biliares ajudam a formar as micelas, né, e com isso a minha digestão ali de lipídios ela vai ser facilitada. Caso contrário, se eu não conseguir digerir, eu começo a sair gordura nas fezes, a gente chama isso de esteatorreia. Bom, a vesícula biliar, então, ela anexada a ela, né, na saída dela aqui, existe um pequeno ducto chamado de ducto cístico, que é o ducto que está conectado à vesícula biliar. Esse ducto cístico, né, ele se une com o ducto que está vindo lá do fígado, porque a gente viu que do fígado, ó, eu tinha o ducto hepático direito e esquerdo. Eles se uniram, fizeram anastomose e formaram um ducto hepático comum. Esse ducto hepático comum se une com o ducto cístico e forma o ducto colédoco. Esse ducto colédoco é o ducto coletor, é o ducto que recebe toda a bile no final das contas. E esse ducto colédoco ele desce e se une com o ducto que está vindo lá do pâncreas, que a gente chama de ducto pancreático principal, né? Aquele de Wirsung que eu falei para vocês anteriormente. Esse ducto pancreático principal que se uniu com o ducto colédoco forma a ampola hepatopancreática, hepato de fígado, pancreática de pâncreas, né? Porque está vindo dos dois. E essa ampola hepatopancreática se abre lá no duodeno, na papila maior do duodeno. Então tá aqui, ó, o duodeno, né? E aqui existe a papila maior do duodeno. O que que chega nessa papila maior do duodeno? Bile através do ducto colédoco e suco pancreático através do ducto pancreático. Essa papila maior do duodeno se abre aqui na porção descendente, na segunda porção do duodeno. Bom, o paciente que forma cálculos biliares, né, e que precisa remover a vesícula, chamada de colecistectomia. Professor, quais são os motivos? Existem vários motivos para se desenvolver cálculos biliares, mas a bile pode ir cristalizando e formar um cálculo, uma pedrinha. Essa colecistectomia consiste na retirada da vesícula e em ligar, ó, na ligadura do ducto cístico. Então, amarra-se aqui o ducto cístico, corta ele, retira a vesícula e o cístico. Professor, então quer dizer que eu vou parar de produzir bile? Não. Quer dizer que eu vou parar de liberar bile no duodeno? Não. Por quê? Você continua produzindo bile no fígado, direcionando através do ducto hepático direito e esquerdo, que desembocam no comum, que desembocam no colédoco, que desembocam aqui na ampola hepatopancreática, que desemboca no duodeno. O que vai mudar? Que você não armazena mais aquela bile concentrada, porque a bile da vesícula é uma bile bem concentrada, a gente vai desidratando ela e deixando ela mais rica em sais biliares para aquele momento que precisa. Então, o paciente vai ter que ter uma dieta mais regradinha, né? Não pode se dar o luxo de, às vezes,
comer um alimento mais rico em gordura, né? Ah, vou numa feijoada, numa costelada, algo do tipo. Então tem que tomar um pouco de cuidado com essa situação. Agora, uma condição muito importante, muito merecedora de atenção. Qual é a grande preocupação quando se fala em cálculo biliar? É claro que se um cálculo impacta aqui, ó, no ducto colédoco, por exemplo, tá? Se obstrui aqui por algum motivo essa passagem aqui do colédoco, né? Ou até um tumor da cabeça do pâncreas, porque o ducto colédoco ele passa dentro da cabeça do pâncreas, conforme nós vemos aqui, né? Se o colédoco é obstruído, isso gera uma condição, né, patológica e isso precisa ser tratado, tá? O paciente vai ficar, por exemplo, ictérico, porque ele começa a degradação das hemácias, né? E elas acontecem sempre, porque uma hemácia dura em torno de 120 dias, e depois a gente começa a quebrar essas hemácias, né? A quebra da hemácia vai liberar uma proteína que a gente chama de hemoglobina, né? A hemoglobina, ela tem uma porção proteica lá, que é a porção globina, e a porção M lá. Essa porção M, né, da hemoglobina, ela não pode acumular no nosso corpo. Se eu tiver um acúmulo de hemoglobina, eu vou ficar ictérico, eu vou ficar amarelado, tá? Então daí forma uma condição conhecida como icterícia, e essa icterícia ela causa uma toxicidade, né? Dependendo do grau. O paciente fica todo amarelado, começa até a urinar uma urina com cor escura, cor de Coca-Cola, é conhecida como colúria. Tá? As fezes ficam brancas, por quê? Porque a gente libera esse excesso de hemoglobina nas fezes, inclusive o que dá é, 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 o aspecto marrom para as fezes é essa hemoglobina. Na verdade, não é hemoglobina, a gente quebra a hemoglobina em globina em M. Esse M aí a gente vai quebrar e vai formar a bilirrubina. Essa bilirrubina, ela rúbio, né? É loira, por isso amarelo. A bile amarela, por isso que a gente fica amarelado. Se essa bilirrubina acumula no sangue, então na verdade não é o excesso de hemoglobina, tá? É a quebra da hemoglobina que é o excesso de bilirrubina. Essa bilirrubina acumulada no sangue é que deixa o paciente amarelo, começa a ser liberada na urina, né? E a urina fica lá escura. Essa bilirrubina, por que a gente não acumula no sangue? Porque toda hora a gente está quebrando hemácia, né? Quebrando hemácia e fazendo todo esse metabolismo. Porque ela vai ser liberada na bile, né? A bilirrubina vai para a bile e a bile libera no duodeno e isso cai no nosso intestino delgado. Uma parte a gente reabsorve, mas uma grande parte sai nas fezes. Inclusive, aí tem várias derivações lá, bilirrubina vira biliverdina, estercobilina, e é isso que dá, né? O final das contas é a degradação dessa bilirrubina que dá o aspecto marrom para as fezes. Inclusive, o paciente que está com uma obstrução do ducto colédoco, além de ictérico, além de amarelado, além de colúria, claro que depende do grau, muitas vezes ele vai apresentar acolia, que são fezes claras, fezes esbranquiçadas. Por quê? Porque não está liberando aquela bilirrubina para deixar as fezes escuras. Bom, isso é importante, esse cálculo, né, obstruindo o colédoco, gerando essa condição toda, né, e é claro que eu não vou entrar em tantos detalhes, porque como eu falei, não é bioquímica, né, e eu não sou professor de bioquímica, sou professor de anatomia, só estou mostrando para vocês a importância desse conhecimento anatômico. Mas vejam, é, esse cálculo biliar, né, ele pode se desprender, pode vir e impactar aqui embaixo. E quando isso acontece, aí a gente tem uma condição muito mais séria, porque o paciente ictérico, né, um paciente com obstrução ali das vias biliares, ele precisa ser tratado, mas ele não vai morrer de um dia para o outro, né? Agora, se esse cálculo impactar aqui, por exemplo, na ampola hepatopancreática, muda tudo. Por quê? Porque quando o cálculo, que mesmo que seja um cálculo biliar, impacta aqui embaixo na ampola hepatopancreática, além de obstruir o ducto colédoco, ele obstrui o ducto pancreático principal. Com isso, o suco pancreático que está sendo produzido no pâncreas não consegue chegar até o duodeno. E isso faz com que ele acumule no pâncreas, vai acumulando, aumenta a pressão hidrostática. E eu falei que ele é rico em enzimas. Essas enzimas normalmente elas estão desativadas, mas elas começam a ser ativadas, e esse líquido começa a extravasar por aumento de pressão hidrostática
para os capilares, para o meio externo do pâncreas, para os capilares, e começa a circular na corrente sanguínea. Então imagine, agora eu tenho enzimas digestivas circulando pela corrente sanguínea, né, e ativadas. Eu começo a fazer autodigestão. O meu corpo começa a se destruir porque eu tenho enzimas que digerem lipídios, proteínas é, é, e carboidratos, né, circulando na corrente sanguínea. E essa condição, né, esse processo inflamatório no pâncreas gerado aí é chamado de pancreatite aguda. E é algo muito sério, tem que desobstruir isso o quanto antes, porque senão o paciente morre, tá? Ele vai a óbito em um curto período. Então, por isso que vocês vão ver que às vezes vai ter paciente que tem cálculo biliar e que o médico fala, não, vamos acompanhar, vamos ver. E vai ter casos que às vezes ele vai hospitalizar e vai dizer, não, tem que te operar às pressas. Depende de onde está esse cálculo, né? E se ele está ou não impactando aqui a ampola hepatopancreática, né? Se tem aí por testes, né? Tanto testes semiológicos quanto exames de sangue, né? Como, por exemplo, a dosagem de amilase, né? Vai mostrar se o paciente pode ou não estar com um quadro de pancreatite aguda, né? E exame de imagem também pode ser utilizado, mas mais para a gente entender aqui a importância, né? Por que a gente está falando tanto disso. Professor, e quem tem o ducto de Santorini aqui, o ducto pancreático acessório? O ducto pancreático acessório é, é, ele não está presente em todas as pessoas e mesmo em quem está presente, ele não resolve a situação. Então, o paciente, se impactar aqui, né, ele não dá conta de levar tanto volume de suco pancreático. Então, mesmo que se tiver impactado aqui, isso na grande maioria das vezes vai ser suficiente para gerar uma pancreatite aguda, certo? Eu falei de alguns epônimos aqui porque alguns são bem utilizados, né? Principalmente aqui o ducto, como eu falei, o Wirsum, né? Essa ampola aqui também, ó, que eu falei para vocês, a ampola hepatopancreática é conhecida também como ampola de Vater, tá? Então, se vocês ouviram falar em ampola de Vater ou papila de Vater, é disso que a gente está falando. Encerramos assim mais uma aula e nos vemos na próxima. Um grande abraço.